que o que você vai aprender hoje, que eu vejo que é um grande erro, e a doutora Vitória vai falar, eu tenho pacientes que chegaram para mim tomando doses 30, 50 miligramas de testosterona. A libido está baixa, doutor? Toma testosterona. A libido está baixa, doutor? Mais testosterona. Essas mulheres, quando eu vejo, elas estão com vozeirão, da engrossada. Eu vou deixar para a doutora Vitória contar aí dos efeitos colaterais, mas tomam doses altas e com efeitos colaterais gravíssimos e não melhora a libido. Tem muitos fatores que têm que ser considerados. E eu estou falando para vocês que tratar a menopausa, eu falei na live de 2 dias atrás, por isso que tem que assistir todas as lives, né? Dentro da nossa metodologia é um todo. Falei isso sobre o mapeamento, falei sobre o controle, falei sobre a alimentação metabólica que vai impactar, e nós estamos hoje te trazendo uma parte que é o equilíbrio hormonal, que é uma parte, ainda falo que é natural, porque ele tem que vir de uma maneira fisiológica. Quando a gente fala, é fisiologia. Não dá para receber dose de homem, tá errado. E eu vou falar uma coisa para vocês, né, doutora Vitória? Tem muita gente recebendo dose de homem, acreditando que vai ficar, que isso é sustentável. Isso não é sustentável. Bem, na menopausa, tá? Tem tudo isso que a doutora Vitória já disse que tem que avaliar. E chega a menopausa. O que na menopausa piora ou para aquelas que nunca tiveram nada, starta? Qual é a relação com os hormônios nessa fase, com a queda hormonal? Agora, falando diretamente dos hormônios, que impacto tem na libido? Então, Van, a menopausa nada mais é que a insuficiência ovariana, né? Então, os ovários, que são os órgãos, os nossos órgãos produtores ali de hormônios sexuais, eles entram em falência. Então, na mulher brasileira, normalmente ali em torno dos 48, 50 anos, mas muito antes disso já começa aquela fase do declínio hormonal. Então, ali a partir de 37 anos, começa já a diminuição de progesterona, e aí progressivamente que vai diminuindo estradiol, testosterona, e assim vai até que chega uma hora que para de vez e a mulher não produz mais esses hormônios e para a menstruação, né? E a testosterona é um dos hormônios que a mulher produz dos ovários. A gente também tem a glândula adrenal, que produz hormônios e precursores da testosterona, porém, quando a gente entra na menopausa, o nosso nível de testosterona diminui muito, né? E quando a gente pensa em libido na menopausa, a gente não pensa somente na testosterona, porque se a gente não tiver o estradiol, a gente também não tem libido, né? Então, por quê? Porque a libido nossa, ela é dependente tanto de estradiol quanto de testosterona, né? E a libido é onde? É aqui que acontece, onde a gente tem os receptores, que a gente fala até de neuroesteroides, que a gente tem receptores cerebrais de estrogênio, testosterona, progesterona, né? Por quê? Porque quando tem esse declínio, fica tudo desregulado, tanto a nível central quanto a nível periférico, a gente pode falar, né? Então, a diminuição do estradiol e da testosterona vai fazer com que a mulher tenha diminuição da libido. A falta do estradiol, propriamente dito, vai ter o quê? Diminuição da vascularização da região genital. Isso vai fazer com que chegue menos óxido nítrico, que é o quê, Van? Responsável pela vasodilatação ali da região íntima, do clitóris, né? De todo o clitóris, da vagina. Então, ali a mulher, ela já não vai ter aquela vascularização na região íntima para levar esses hormônios, essa lubrificação. Então, ela já não tem tanto, vamos dizer assim, como que eu posso dizer, prazer, orgasmo durante a relação. Então, a mulher, ela demora para atingir o orgasmo, entendeu? Então, por quê? Por falta desses hormônios na região genital, né? E aí, a diminuição da lubrificação local faz com que ela tenha dor, diminuição da elasticidade, do colágeno, tudo isso. E a nível central, que a diminuição desses hormônios vai fazer o quê? Com que ela não tenha desejo, que ela se sinta cansada, sem vontade, desanimada, né? Então, tudo isso é relacionado com o quê? Com a diminuição dos hormônios que acontece nesse período da menopausa. E aí eu te pergunto, preciso realmente fazer um exame de sangue para ver se a minha testosterona tá baixa? Ou se só pelo exame clínico, pela conversa, né? Se a gente consegue fazer esse diagnóstico.
Estou falando exclusivamente da testosterona, tá? Porque é muito importante a gente fazer os exames antes. A gente nunca pode iniciar uma terapia de reposição hormonal, uma suplementação ou algo assim, sem a gente ter nada em mãos ali, comprovando que tá tudo bem, que tá tudo certo, que o meu fígado funciona bem para metabolizar esses hormônios, que o meu... Boa essa colocação, doutora Vitória, né? porque eu ia te perguntar, porque eu falei para elas da importância do mapeamento e controle. Então, para aquelas rainhas que eventualmente estão fazendo a terapia de reposição hormonal, seja de estradiol, seja com testosterona, o kit aí da reposição hormonal, quando ela chega para a primeira consulta no Instituto da Menopausa, como que você coloca para ela a importância do mapeamento e do controle na hora que você vai indicar? Seja uma reposição de estrogênio, seja uma reposição de testosterona, que no caso da libido são imprescindíveis. Sim, Van, assim, ó, na consulta, pela conversa, pela anamnese, a gente já consegue perceber se ela tem diminuição de testosterona, de estradiol, só pelos sintomas que ela traz pra gente, né? Se ela tem, se os níveis de dopamina dela estão baixos, se tá faltando GABA, serotonina, a gente consegue pela conversa, pela anamnese. Só que a gente não pode iniciar uma terapia de reposição hormonal com uma paciente, vamos dizer assim, às cegas. Por quê? Porque, apesar de serem hormônios isomoleculares, apesar de serem hormônios semelhantes aos nossos, que a gente produz, que a estrutura molecular é igual à nossa, esses hormônios, eles são de metabolização hepática, por exemplo. Então, eu tenho que ter certeza que o fígado dessa minha paciente funciona bem, entendeu? Que não tem nenhuma lesão, que as enzimas estão normais. Eu preciso saber se o rim dela funciona bem, se o rim filtra o sangue normalmente, né? Eu preciso saber se o intestino dela está funcionando. Por quê? Porque vai ser excretado pelo intestino, pela urina no rim. Então, eu preciso saber se está tudo bem com essa parte funcional dos órgãos dela. Outra coisa, eu preciso saber se o colesterol dela tá bom. Por quê, Van? Os hormônios, né, eles são provenientes do colesterol. Só que se eu tiver um colesterol em excesso, quando chega essa paciente para mim com uma síndrome metabólica, com obesidade, toda inflamada, com colesterol alterado, o colesterol ruim aumentado, o bom baixo, como que eu vou dar um hormônio para ela também que pode prejudicar e aumentar e piorar mais esse colesterol dessa mulher que está desregulada? É diferente de uma mulher que não está inflamada, que não está com essa gordura, principalmente gordura visceral, abdominal, né? Como você diz, o alien, trazendo o alien junto. Então, a gente precisa disso. Né? Outra coisa, os exames de imagem são importantes, porque a gente, no instituto, a gente sempre pede o mapeamento do Doppler, né, para ver o que? A espessura íntima das artérias, se tem placa de gordura, se tem chance dessas plaquinhas se romperem, formar um trombo, né? Porque se essa placa rompe, vira um trombo, o que a gente vai ter? Vai ter uma trombose, vai ter um infarto, vai ter um AVC. Então, tudo isso a gente precisa mapear antes. A gente precisa começar esse tratamento com segurança. Um exame de imagem para ver se a paciente tem algum cisto, se tem algum nódulo na mama, ou então, muito importante, a mamografia. Muitas não querem fazer a mamografia porque é um exame chato. Ah, mas eu não posso fazer ultrassom. Não, não pode. O ultrassom não substitui a mamografia, né? Porque a mamografia pega a lesão milimetricamente. Então, a gente precisa fazer um ultrassom transvaginal para a gente ver a espessura do endométrio, para a gente olhar os ovários, como que estão. Então, assim, é muito importante a gente fazer esse mapeamento para a gente ter certeza que está tudo certo, que está tudo bem, que a gente pode iniciar com segurança, tanto a suplementação quanto a reposição, né? Sim, porque aí sim a gente vai ter benefício. Aí sim ela vai melhorar. É verdade, Vicky, você falou uma coisa super importante, então está bem claro aqui, e infelizmente tem muito erro na reposição hormonal, por isso que muitas vezes não dá certo, porque não tem como começar a colocar algo dentro de si, mesmo nessa linha de hormônios que nós chamamos de isomoleculares. Antigamente, tá, rainhas? Se falava muito o termo bioidêntico, hoje nós não podemos usar esse termo, tá bem? Então, eu só estou comentando aqui porque nós tentamos usar o termo hoje, similar, isomolecular, porque o termo bioidêntico hoje é proibido pelo Conselho Federal de Medicina.
Tá bem? Por isso que a doutora Vitória está falando de isomolecular. Mas o que Isso. eu vejo muito erro de muitas rainhas usando hormônios sem fazer mapeamento, sem fazer controle. E isso é perigosíssimo. Não dá para saber como o seu corpo está, se ele está receptivo, não dá para saber o que está alterado, não, porque depois vai ficar fácil, a culpa é do hormônio. Ai, foi o hormônio que aumentou, você está vendo? Não, não tem. E não é só fazer os primeiros exames, é acompanhar de uma maneira que nós fazemos o acompanhamento, que tem exames que são semestrais, tem exames que são anuais, com bom senso, que eu sempre falo para os pacientes. Por que você tem que fazer? Ah, minha doutora, deu tudo certo. Que bom, né, que deu tudo certo. Então, por quê? Renovar votos. Vamos renovar os votos? De quanto em quanto tempo? Nós definimos que depois das primeiras 4 avaliações que o Instituto da Menopausa faz, em 6 meses, depois faz a avaliação semestral durante toda a vida.